primeiro que, assim, uma discussão que começou praticamente quando a gente estava ali fora. Direita é um termo que não é muito bem aplicado para mim. Para mim, pode ser que algum dos presentes aqui não sejam de fato o que eu entendo como direita. Mas direita para mim é um termo falho, porque, como eu estava falando lá fora, eu e o Gustavo, é muito binário, né? Direita e esquerda. A gente tem algumas formas de avaliar a visão da pessoa dentro de um aspecto filosófico, político e moral, né? Então, direita pode ser muita coisa, esquerda também pode ser muita coisa. Eu acho que, aí minha visão pessoal, tá? Eu acho que direita é o cara que acredita mais em si do que o governo provê, do que o Estado vai prover, do que a economia. Eu acho que, para mim, pelo menos a minha visão de direita, e aí concordo com você que existem amplas visões e uma só específica, mas eu acredito que a diferença básica entre o cara de esquerda e de direita é que o cara de direita, ele acredita em si. Ele acha que ele pode fazer a coisa acontecer, ele é um mercado, ele é parte do mercado e ele pode fazer o mercado ir para onde ele quiser. Seja na questão econômica ou na questão política. Ele acredita na visão pessoal, essa pelo menos é a minha visão. Bom, a minha posição sobre direita e esquerda, eu acho que é o seguinte, a direita, vamos pensando só na direita, ela tem amplas ações, amplas visões e ela não é única durante o tempo, né? Então a direita, ela durante o tempo ela sofre mutações, em cada lugar ela vai se mover para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, quando a gente tem na Revolução Francesa, o momento que é criada a ideia de direita e esquerda, né? Quando a gente tem a divisão lá na Assembleia Nacional, né? Temos a esquerda de um lado, a direita do outro na formação do parlamento moderno. Então, a direita, naquele momento, ela se compunha de dois grupos. Ela se compunha dos realistas, né, que queriam a manutenção da monarquia, e eram as pessoas que queriam manter, que eram revolucionárias também, queriam derrubada do antigo regime, mas queriam preservar a monarquia constitucional, né? E aí a esquerda, naquele momento, era uma esquerda que era ou uma esquerda que queria república, que era minoria no começo, ou uma esquerda que era uma liberal mais radical, que defendia um liberalismo mais radical. Então temos que lembrar que a origem do liberalismo, inclusive, na esquerda, né? A movimentação do liberalismo para a direita vai se dar principalmente na segunda metade do século XIX, com o surgimento do socialismo científico do Marx, aí depois da Primavera dos Povos, a gente vai ter uma movimentação... Estudos políticos, né? Isso, a gente vai ter uma movimentação dessa direita, dos liberais por uma direita, né? Então, o Bastiat era de esquerda, por exemplo, no começo do século XIX. Depois, eles têm a conceito de esquerda na época. Depois, há uma mudança de paradigma do liberalismo, que passa a ser mainstream, né? Que a Inglaterra, os países começam a adotar o liberalismo, né? A economia, né? A economia força os caras a saírem do módulo mais extrativista, escravagista e criar liberdade, criar pensamento. É que a economia, para mim, ela, na verdade, ela é uma consequência do pensamento liberal, ela não é uma causa. Então a gente só fica no Homos Econômicos, a gente perde o significado do pensamento liberal, né? O pensamento liberal, ele surge principalmente contra o antigo regime. Ele vai ser um pensamento que vai surgir no final do 17 para o 18, que vai contra o absolutismo. E aí, nesse ponto, a gente vai ter o Locke, né? Vamos ter a base do Locke o quê? A ideia do direito natural. Então, a ideia do direito natural é que o homem, ele deve ser basicamente livre, porque então a ideia do quê? Se o homem nasce livre, então, na verdade, ele não deve ter amarras que o prendam ao feudo. A gente tem que lembrar que numa sociedade feudal, por mais que o capitalismo tenha avançado naquele momento, ainda o feudo
era presente. Então o homem não podia... Eram presas, exatamente. Sim. Então a comuna, o feudo, a própria escravidão, se bem que o homem devia escravidão, mas no caso num limite, né? Qual é a sua direita? Qual é a minha direita? Eu sou uma direita mais liberal, né? Isso, né? Liberal econômico, completamente liberal, anarco-liberal. Esse sou eu. Eu sou o anarcocapitalista do grupo. Você é ANCAP mesmo? Então. Sou ANCAP. Vou pegar o gancho, eu queria falar depois de você, mas... Sem problema. Aqui é o anarquista aqui, né? Eu sou anarquista. Tá vendo? Para muitos de nós ele não é de direita, né? Para muitos ele não é de direita. Eu tô com Mas para muitos da direita ele não é. Não, é verdade. Se você for pensar o ANCAP puro mesmo, ele é um cara total socialismo utópico, porque todo mundo faz o que quer, vive junto ali, com regras. Então, primeiro deixa eu responder a pergunta de o que é ser de direita. Concordo com um colega, eu esqueci o seu nome. Éder. Eu concordo com o Éder de que ser de direita é um rótulo que muda a definição dele de época para época, muda também de lugar para lugar. Ser de direita aqui no Brasil é diferente de ser de direita nos Estados Unidos. Fato. É diferente de ser de direita na Alemanha, Europa. Isso aí. Isso. Então, esses conceitos hoje, eles significam mais ou menos o seguinte, principalmente as pessoas de direita tendem a ser mais pró-livre mercado, as pessoas de direita tendem a ser mais pró-individualismo e menos coletivistas. Tem uma das coisas que eu vi, que foi inclusive uma coisa que eu tinha visto de diferente de outras definições que eu vi, é que pessoas de direita tendem a... Como é que eu posso falar isso de uma forma pouco ofensiva? A argumentar que pessoas são diferentes entre si. Existem grupos de pessoas diferentes. Então, isso daí é um dos motivos de colocarem o nazismo como um movimento de direita. Porque o nazismo fala, olha, existem os arianos e existem os outros. Não é uma coisa que eu acho que é a coisa mais certeira na definição do termo. Eu não acredito nisso, Matias. O Éder talvez possa até explicar melhor isso, porque ele é um historiador, mas os nazistas foram inicialmente contra os comunistas soviéticos, né? Depois fizeram até alianças, né? Mas houve momentos de confronto entre os nazistas e os comunistas, mas Hitler deixava bem claro nos discursos dele, inclusive aquele que ele fez na cervejaria, ele deixava bem claro que ele estava com a classe trabalhadora e ele defendia um Estado socialista. Então, essa é uma discussão, às vezes, meio acalorada hoje, mas essas coisas históricas, é bom ter o Éder aqui como historiador, são muito importantes, porque a gente fala direita e esquerda, e você vê, surgiu lá na Revolução Francesa que muito tem a ver com os tempos de hoje, né? Parte da direita é considerado contra-revolucionária, né? Contra-revolucionária, e muito desse movimento revolucionário vem se construindo a partir da Revolução Francesa. Então, puxando um pouquinho dessa discussão mesmo, história é fundamental. Sim, puxando dessa discussão, até resgatando também o que o Éder falou, como o que eram os liberais, eles eram na época da Revolução Francesa, o que era classificado como a esquerda. Existem algumas discussões falando, olha, o liberalismo de hoje, ele é a esquerda daquele tempo e a esquerda revolucionária de hoje é um movimento que se separou dessa ala do liberalismo, tentando alcançar os mesmos objetivos, só que pelo meio do Estado. Então, existe essa discussão, se eu não me engano. Esse é um ponto bem interessante. Até porque, na verdade, o liberal, temos que deixar muito claro que a ideia é assim, o liberal ele não prescinde do Estado. Até porque para um liberal o que acontece? Não é que o Estado não deve existir. A ideia do Estado mínimo, entre aspas, um liberal, o que é? É um Estado onde você tenha todos os mecanismos do aparato estatal, que é o uso da violência, o uso do poder político, do jurídico. Mantenimento da lei e da ordem. Isso, para quê? Você utiliza todos esses poderes do Estado, o poder negativo do Estado, dizer não, de você poder oprimir, para quê? Para você poder criar uma ordem social que seja adequada para as livres transações. Isso, a produção, para garantir soberania
preservação da propriedade privada, Exato. mantenimento da lei e da ordem. Exato. Você precisa da mão do Estado de alguma maneira para prover isso. Exato, então não existe liberalismo sem Estado. Então a ideia do que... Ele pode ser mínimo, né? Mas... Então, mas Exato. quando o Exato, mas ANCAP, se você é ANCAP na veia, você não acredita no Estado. Exatamente, é o que eu ia Tá comentar. provocando. Não, eu tô só perguntando. O liberalismo clássico, ele fala assim, olha, a gente precisa... A agressão, ela não é desejável, você precisa de uma ordem, você precisa de um ordenamento, e a gente acredita que o Estado é quem vai prover isso. O anarcocapitalista, e agora é a minha visão, o anarcocapitalista fala, isso não funciona, isso viola os direitos naturais do homem. Então é assim, o Estado ele não vai conseguir fazer isso e ele também não tem o direito de fazer isso. Uma das ideias que dá pra argumentar em cima disso é o seguinte, eu sou um lobo, é aquela do homem, é o lobo do homem. Eu sou um lobo de outro homem. Então a gente vai trazer um terceiro lobo maior do que os dois para tomar conta. Agora você trocou o conflito lateral por um conflito com um lobo maior. Você ainda está tendo conflito. Então o anarcocapitalista ele fala, você ainda está tendo conflito, você ainda é escravo de alguém. Mas quem que é o último lobo daí? Mas é isso aí. E você acredita nisso? Eu acredito nisso. Qual é a sua solução para esse problema? Quem é o último lobo? Nesse caso. Exatamente. A minha questão sobre isso é o seguinte, primeiramente, o poder do Estado em si, ele não é só um Estado que chega de cima e oprime, né? Na verdade, o Estado ele é muito mais do que somente a opressão, o negativo, né? Essa visão de Max Weber, né? Da violência, né? O Estado ele só existe por conta de uma violência institucionalizada. Exato. Né? Mas ele não é só isso, a existência do Estado não é só isso, de fato. Então aí tem o Foucault, inclusive, que fala essa questão. Ele fala assim, olha, o Estado, se ele fosse só um negativo, ele só impunha ordem pela violência, ele não seria efetivo na sua dominação, inclusive. Até porque é o seguinte, para o Estado ele conseguir uma efetiva dominação dos cidadãos, ele precisa também dizer sim. Ele precisa produzir conhecimentos, ele precisa também... da liberdade. Ele precisa negociar com o cidadão. Então, então o homem... Isso volta dando um pouco de protestantismo, né? Mas então o que acontece? Deixa o cara falar também. É verdade. Eu queria saber. Não cheguei ainda nesse ponto, mas acho que você falou legal, que a gente fala de esquerda e direita sem carregar o histórico de quem era quem além desse rótulo. É um negócio que você tem que levar em conta, o pensamento que você tem econômico, social, religioso é esse. Então vocês estão no mesmo grupo, não importa se é esquerda, direita, meio, o que fosse naquela época. Acho que é uma coisa bacana. E é isso, é o que eu estava falando com o Raul lá no começo, né? Se as pessoas se classificassem pelo espectro, pelo quadrante ali que a gente brinca que é útil, vocês já devem ter visto aquele quadrante que você responde, Sim. E aí tem o eixo econômico e o eixo político, o eixo social, político. Se as pessoas se classificassem por ali, ia ser um negócio muito mais diverso e até saudável na discussão. Porque não é tipo, você é de direita, eu não vou conversar com você. Às vezes o cara tá ali do seu lado no espectro. Às vezes vocês estão no mesmo eixo em algum ponto, assim, e tá só um pouco acima, um pouco abaixo. Como eu falei pra ele, pra mim o cara que é anarcocapitalista, daquele 100% na veia, e o cara que é socialista utópico, eles vivem na mesma cidade. Porque os dois acreditam que você é livre, faz o que você quiser, as coisas estão acontecendo ali, você tem o convívio social e definem as regras entre si, porque assim, nós aqui todos somos o Estado. A gente define regras que estão implícitas na nossa criação, como a gente veio de família, a gente sabe o que é mais ou menos correto, o que a gente... Nem tudo que é correto a gente às vezes faz, por exemplo, a gente sabe que às vezes, sei lá, alguns bebem e dirigem, outros bebem além da conta, mas você sabe que beber é permitido, mas o exagero não é, né? Então assim, acho que O anarcocapitalista, ele não acredita nisso que você está falando. Não é que você é livre para você fazer o que você quiser. É que você não tem o Estado para impedir, para proibir você. Você tem outras restrições. Você tem uma própria restrição social. Por exemplo, olha, eu sou uma pessoa, por exemplo, dizendo que eu sou uma pessoa preconceituosa. Tá. Não existiria, por exemplo, um Estado te obrigando a tratar todas as pessoas do mesmo jeito. Só que existe um incentivo de mercado para isso.
Então, se você vai tratar, se você causar discriminação numa propriedade sua ou numa loja sua, você vai sofrer as consequências. E aí, se você for argumentar por uma linha mais utilitária, do tipo se isso é bom ou ruim, e não se isso é ético, certo ou errado, você fala, bom, esse tipo de incentivo, ele funciona melhor do que o incentivo estatal. Então, você acaba tendo comunidades que elas são menos preconceituosas do que uma sociedade que tem um Estado que luta muito mais ferozmente contra a discriminação. Só puxando um exemplo, por exemplo. Mas aí... Não, é porque eu não ia perguntar isso pra ele. É porque ele foi num extremo muito tênue ali de quando você tem uma e tal. Eu sou um liberal prático, digamos assim. Por exemplo, soberania, mantenimento de lei e ordem. Como é que, tipo assim, quando você fala assim, exato, quando a minha visão e eu sou bem prático nesse aspecto, é o seguinte, não vamos pensar em grandes coisas não, vamos pensar num condomínio, num prédio. Como é que você define ali num prédio? Porque num prédio tu tem o vizinho que quer gritar pra caramba, tem o que quer fazer festa e fazer barulho, tu tem a senhorinha que é doente e quer dormir cedo. Como é que se definem as regras sociais? De alguma maneira o coletivo ali, ele tem que sentar, tem que definir alguma regra que seja aceita por todo mundo e basicamente você tem duas coisas ali. Você primeiro tem regra e segundo você tem punição para quem não cumpre a regra. E eu acho que se você não tiver, meu único ponto no ANCAP que quebra é esse. Se você não tiver ali em algum momento alguém que defina a regra e alguém que cumpra aquela regra que foi definida, uma mão forte, e eu sei, você tem organizações privadas e toda a lógica de megacorporações de segurança, o que acontece? Vamos colocar a alternativa. A alternativa Depende é um de Estado muitas pessoas, hoje... muitas engrenagens. A alternativa hoje é um mundo. Estado que resolve 10% dos homicídios. Mas isso no Brasil, mas outros países resolvem mais. Você tem. Resolve mais. Mas a gente está pegando uma realidade brasileira que realmente o Estado brasileiro é ineficiente, mas a gente pode pegar os estados que você tem uma criminalidade quase zero no país, ou uma criminalidade que beira, se morre 100 por ano é muito. Então, de novo, vou bater nessa técnica que você falou, que o Estado, a gente tem muita visão Estado contra o capital. Só que, na verdade, as coisas na prática, ela não funciona assim, funciona no plano teórico, o Estado e o capital são entes separados, só que não. No mundo, o Estado e o capital estão plenamente unidos. Então, por exemplo, os interesses de empresários são contemplados nos estados. Isso é em todo o mundo. Então, essa ideia de que... isso é que nem eu falo, essa ideia de que o Estado ele se contrapõe ao capital, às vezes sim, mas em muitos Aonde o não. Estado se contrapôs ao capital, quando o Lula fez exatamente uma política keynesiana, né? Por exemplo, pegou a JBS e transformou na maior, digamos... geradora de proteína, uma das maiores... Exato. Os campeões do Brasil. Campeões nacionais, né? Exato. E aonde foi que existiu, na verdade, o Estado protegendo, na verdade, um grupo pequeno de pessoas, como no caso aqui no Brasil recente, da JBS, da Odebrecht, enfim. Isso aconteceu aonde? Na Alemanha nazista. Né? Aconteceu na Alemanha nazista, aconteceu na Itália fascista, né? Na Itália fascista. Nós temos um historiador aqui, talvez possa... Aí mostra que o capital não é exatamente contrário à opressão. Aí vocês citaram exemplos que o capital também eles ajudam na questão LGBT, negra e de minorias, mas também o Estado, grande parte das vezes, é um Estado que colabora com a opressão sistêmica, que colabora com genocídios, inclusive. Qual foi a empresa que mais colaborou com o nazismo? Foi a IBM. A IBM nem alemã é. A IBM é norte-americana. Ela que fez os mecanismos de controle dos campos de concentração. Então no caso, o capital... Ele não é um poder nem maligno e nem benéfico. Ele é um poder que você pode instrumentalizá-lo de acordo com as suas vontades. E o Estado tem que estar mais perto do alto capital, né? A gente vê o alto capital próximo disso e aí a contradição, o contraste vem dentro do próprio capital.
é o lado rico e o lado pobre. E que é quase a contradição do próprio burguês, porque o burguês precisa da plebe para existir. Então ele tem que manter aquela pessoa viva. Todo mundo precisa da plebe. Exato. O governo, as O estruturas burguês não sociais. existe sem o plebeu. E qual a sua visão de... Qual é a minha visão? Direita, por Realmente, favor. de direita, exato. Vamos lá, né? Mas eu acho que o que a gente falou tipo, é bem interessante, completa bem, porque assim, não é fácil de definir. Existem dezenas de variáveis aí vindo da sua criação, do lugar que você está, não sei, do seu estudo, do histórico, de quem que era direita antes e quem que era direita depois. Mas assim, eu hoje de forma simples, que eu acho que eu tento colocar de forma simples para iniciar a conversa sem que haja muito preconceito. Eu coloco assim, olha, a esquerda tende a ter políticas mais populares. E aí, para não ficar... Não é uma brincadeira com palavras para definir de uma forma muito básica, mas a direita toma medidas mais impopulares. E, assim, Ou pró-liberdade, né? Pró-cidadão. ou pró-cidadão. Mas às vezes não é muito fácil de perceber que uma decisão impopular é boa para o cidadão, que é o que a gente está vendo com a reforma agora, que ela não é boa imediatamente, mas daqui a 5, 10 anos ela tem efeito. Eu sou uma pessoa que, eu posso até mostrar aqui, eu fui um dos que patrocinou a campanha do Bolsonaro. Eu fiz uma doação, então eu posso dizer que eu sou um bolsonarista, pode ser. Eu sou entusiasta do Jair Bolsonaro, não acho que ele seja a pessoa mais intelectualizada, apesar que ele não é uma pessoa idiota, como a maioria pensa. Ele tem uma formação, ele fez a Academia Militar das Agulhas Negras, ele é um oficial, né? Então assim, ele tem um mínimo de instrução. Talvez dentro do campo político e filosófico ele esteja crescendo bastante nesses últimos tempos. E assim, o que eu vejo dentro desse contexto, até fazendo uma brincadeira com aquilo que a gente estava falando dos gregos e tudo mais, eu penso que assim, dentro de uma visão bem platônica, né, lá o que vem da Politeia, o Bolsonaro, ele não é o governante do homem de ouro, ele é do homem de prata, ele é o rei militar, né? Aquele rei militar, ele não é o rei filósofo, né? Então dessa visão platônica, mas ele também não é o rei comerciante, né? Ele não é o pior, ele não é aquele do homem de bronze, ele está ali nesse meio termo, né? A gente ainda precisa crescer porque eu acho que a nossa principal crise não é econômica, a nossa principal crise é moral, do brasileiro. Então, o ideal seria nós termos, entre aspas, um rei filósofo. Mas eu queria só fazer uma pergunta, porque você patrocinou Bolsonaro e falou bem do Bolsonaro, mas aí eu vou te fazer uma pergunta que é uma dúvida mesmo. E como é que você vê a relação família? Porque tem ele, tem todos os filhos que foram eleitos, tem todo um séquito de seguidores que foi eleito porque colocou Bolsonaro no nome ou porque saiu na foto com ele. E assim, nada diferente de antigamente, porque só a minha visão, tá? Eu também votei no Bolsonaro. Eu sou entusiasta do Jair, não sou entusiasta nem do Flávio, nem do Carlos. E talvez eu tenha algum entusiasmo pelo Eduardo, porque eu conheço, né, eu tive uma conversa legal com ele, é uma pessoa muito atenciosa, uma pessoa que eu considero preparada sim, apesar de ser um equívoco que aconteceu recentemente dessa nomeação, mas volto a dizer, se tem alguma coisa errada lá com a história do Flávio Bolsonaro, tem que ser averiguado e tem que ser punido caso tenha realmente alguma relação com desvio de dinheiro lá com os funcionários e tudo mais. A minha questão primeiro sobre Bolsonaro. Eu sou oposição ao Bolsonaro desde que eu conheço essa figura, né? Digamos assim, né? Porque eu acho que os valores que ele carrega não são compatíveis com o que eu enxergo como valores sociais adequados, né? Mas você votou no Haddad no segundo turno? Mesmo votando no Alckmin no primeiro, eu votei no Haddad no segundo. Menos qualquer pessoa ali dos que estavam sendo candidatos, qualquer um seria melhor do que o Bolsonaro. Qualquer um. Você podia colocar o Cabo Daciolo, que seria menos pior que o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida nesse ponto, né? Então, você podia... Coloca... Assim, o Bolsonaro... Eu discordo de você diametralmente. Não tem problema. Não tem problema discordar, faz parte. Mas me dá um motivo para isso. Mas calma. Então, primeira coisa... Vamos fazer uma rodada antes de a gente começar a se perguntar. Então, primeiro, o Bolsonaro, ele é uma pessoa
que ele acha que todos os problemas sociais são resolvidos pela violência. Na verdade, ele é uma pessoa que legitima a já violenta sociedade brasileira, né? Então, por exemplo, quando ele diz um tempo atrás que criança gay deve apanhar, ou a ideia de que você tem que castrar quimicamente os estupradores, ou você tem que ter o porte de arma legalizado, de uma maneira indiscriminada. Então, a política dele é sempre baseada na ideia da violência, da ideia da força sobre tudo, e isso eu acho que é um grande problema. Se a gente, obviamente, não pode partir de uma política que a gente vai só contemporizar, conversar, essas coisas, mas nós não podemos também partir de uma personalidade que age de uma maneira violenta para tudo. Inclusive, ele acha que a violência resolve tudo, inclusive numa fala dele, em 99, que ele diz o quê? Sobre a ordem democrática. Tem que matar tem que se fazer uma guerra civil no Brasil e você tem que matar uns 40 mil pessoas. Vai morrer gente inocente? Vai, mas resolve os problemas. Então, o Bolsonaro, então, com essas atitudes, ele enxerga, na verdade, o Estado como um feudo familiar, assim como ele enxergava a sua atuação como um político deputado. Que acontece? É muito comum os deputados nomearem, vou nomear ele como meu assessor porque ele é meu amigo, né? Então eu acesso você também, porque você é meu amigo, mesmo você não precisa nem trabalhar, né? Então, uma coisa é você ser deputado de nicho, quem é deputado de nicho, quem era votado por quem defendia a ditadura militar, então tinha um discurso de segurança, então é deputado de nicho, assim como o João Engues é deputado dos gays, né? Então ele era deputado de nicho. Sim. Mas só que ele não é mais deputado. Ele é um presidente da nação, ele tem que pensar nas relações exteriores do país, ele tem que pensar que ele tem que respeitar para todos. Sim, ele tem que respeitar. Ele não está mais em campanha. Não está mais em campanha, ele tem que respeitar a Constituição, ele tem que respeitar a impessoalidade do Estado, ou seja, ele tem que respeitar a impessoalidade, ele tem que respeitar todas as normas jurídicas que compõem a democracia brasileira, o que ele não está fazendo. Ele está solapando a democracia. Bom, posso rebater agora ou vai... Peraí, acho que é melhor... Vamos terminar. Ali? Tá bom. Vamos terminar. Eu votei no Bolsonaro porque eu sou... primeiro, eu votei no Lula na primeira eleição do Lula, porque eu particularmente não sentia firmeza no José Serra para ser presidente do Brasil na eleição em que ele se consagrou presidente. No Rio de Janeiro, o estado que eu nasci, o Lula teve 70% dos votos, foi uma coisa absurda, assim, foi o lugar que mais ele ganhou voto. E aí me decepcionei absurdamente, porque na época eu ainda era muito novo e acho que todo jovem novo, né, como diz o ditado, é um pouco de esquerda. E aí quando você envelhece, você vê que essas coisas não funcionam. E aí depois, agora nessa eleição, eu não ia incorrer no delito, porque para mim é um delito votar num cara que vai lá se consolar e pegar ideias e suporte emocional num presidiário, num cara nitidamente criminoso. Então, por isso que votei no Bolsonaro. Ele não era o meu principal candidato, mas ele era uma opção contra o PT. Sobre isso eu vou até comentar rapidamente para não te interromper, mas eu gostei bastante do Haddad como prefeito de São Paulo. Eu gostei de fato. Eu não gostei não, eu já estava em São Paulo nessa época. Eu acho que ele trouxe algumas coisas interessantes, alguma coisa que eu gostava. Acho que o negócio do limite de velocidade máxima, que aumentava a velocidade média, é maravilhoso. É um conceito meio complexo das pessoas entenderem, talvez. Concordo. Acho que a parte da ciclovia mudou a Paulista completamente. É um negócio que agora as pessoas vão lá no domingo, a família sai, tem músico tocando lá, enfim, maravilhoso. Diversidade, né? Acho que o bilhete mensal, que se eu não me engano, foi a Haddad que trouxe também. Não, isso aí já veio desde Já a veio Marta. antes? Já a Erundina mas o começou mensal é dele. o mensal. Tá, entendi. Porque o mensal acho que é um conceito bem legal, que inclusive eu espero que volte, que eu defenda, porque assim, cara, se você prover o mensal para quem é morador da cidade, você consegue trazer esse desconto, tem um preço fixo, a pessoa usa quanto ela quiser, você facilita o acesso das pessoas. Sim, a locomoção. É a locomoção dentro de São Paulo, que é grande pra caramba. E aí, assim,
prover o mensal e aí pode aumentar quanto que precisar o único, o unitário. É assim que a gente funciona. Quando você compra um monte é mais barato, quando você compra um é caro. Então assim, acho isso um negócio maravilhoso, desconto por volume. Então quando eu vi o Haddad se colocando daquela forma, se posicionando daquela forma, não valorizando o político que ele poderia ser, eu fiquei muito decepcionado. Entendi. Aí, só para eu concluir. E aí eu acho que assim, tem uma coisa básica que é, primeiro, cara, o Bolsonaro foi eleito. Acho que assim, a eleição foi democrática, muito ao contrário do que as pesquisas indicavam, então isso já é um bom sinal. A primeira coisa, os filhos dele, todos, foram eleitos. Se eu concordo ou não com isso, por exemplo, eu posso te deixar bem claro. Eu não votei nos filhos do Bolsonaro. Na verdade, assim, até para deixar claro, como senador votei no Eduardo, porque eu não queria deixar o Lindbergh entrar mais uma vez olhando ali os indicadores e blindando um pouco a questão do PT. Mas assim, não votei nele, porque também não concordava com as políticas dele, mas também no Rio de Janeiro eram só opções lamentáveis, infelizmente. Ali é o ruim ou menos pior. Exato. E aí, essa foi a minha decisão. Então, assim, a primeira coisa é entender e respeitar que eu acho o Bolsonaro era, na minha visão de direita, a única oportunidade e opinião que nós tínhamos para quebrar com o ciclo. Apesar do Bolsonaro tomar algumas decisões que são antiéticas ou pelo menos não são polidas, porque às vezes ele fala coisa que muito brasileiro pensa e não fala quando as câmeras estão ligadas. Coisa que muito político pensa e não fala na frente. Ele fala pro assessor, fala aí que eu te apoio. Então, assim, isso é até um lado bom. Entender que tem um político que fala de fato o que pensa, sem medo de ser apedrejado, é uma coisa boa. Se o que ele fala tá certo ou não, aí cada um julga no seu espectro. Eu acho que, enquanto eleito e seus familiares eleitos, a gente ainda não tem muito o que reclamar. Tem muitos indícios, muitas coisas que são esquisitas, muitas coisas que são super exageradas na maneira que ele fala, ou da forma que ele fala. Que ele é belicista, ele é, mas porque ele vem do militarismo. E todo cara militar, ele é um pouco mais rude na maneira de falar algumas coisas. Até me impressiona você ter sido militar. Depende. Porque ele é um cara delicado, porque eu tenho amigos e familiares militares, e os militares são mais rudes de um modo geral. Depende, o Castelo Branco era uma pessoa super... Na hora que ele falou que era tenente, eu falei, mas aí você tá pegando uma época que os militares todos eram milionários de boa família com uma criação... Mas hoje mesmo, Mourão... Mas hoje mesmo, o Mourão é um cara de um certo refinamento. Mas o Mourão é general. Sim, mas ele estuda... Quando você chega nos cargos dos oficiais superiores, você estuda relações políticas. Ele já é oficial, é diferente. Escola Superior de Guerra. Exato. Mas o que acontece é o seguinte... A questão não é se você ser rude ou não. Acho que, de uma maneira geral, o oficialato ele é muito polido até. Sim, ele é muito polido. Isso é fato. Quem está numa posição de liderança é muito polido. Quando você está lá na infantaria, numa coisa mais operacional, aí você vê essa você tem que pegar as armas. E é onde o Bolsonaro saiu, porque ele terminou como capitão. Né? Ele saiu como capitão, ele estava ainda operacional, ele nunca foi de uma alta patente, nunca chegou dentro desse nível de... Você já é superior ao Bolsonaro. Não, sou tenente. O capitão tá bem assim. O capitão é o limite com os oficiais superiores. Desculpa, tenente. Eu sou tenente. Tenente eu achei que sou vinha tenente, eu fui tenente oficial temporário, eu era médico do 5º Batalhão de Infantaria de Selva, lá na Cabeça do Cachorro, na cidade mais isolada do país. Você tá entendendo? Então, eu tive numa condição operacional e de brutalidade mesmo, nesse tipo de Força Armada, de correr num TFM 12 quilômetros todo dia. Você tá entendendo? Então, mas isso assim, isso não quer dizer que hoje, né, depois de um bom tempo e vendo toda uma visão política distinta da minha, eu tenho que ser agressivo, não, de maneira alguma. Exato. Você nunca vai ganhar um debate sendo violento. Exato. Né? Agora, isso aqui, entre nós. Se você, por exemplo, está numa posição de deputado, como legislador, e você tem no calor da discussão, invariavelmente você vai não chegar a vias de fato, mas você vai falar alguma palavra mais rude, mas digamos assim. É uma luta. Então o Bolsonaro se destacou, porque ele foi muito sincero durante todo esse período onde ele estava legislando. E a posição dele, em termos
gerais daquilo que ele pensa, é a visão da população. Sim, entende? mas aí tem um é a detalhe- visão da população, de uma maneira Da geral. maioria, da E maioria a que o população elegeu. pobre, inclusive. Sim, E a população mas pobre, porque eu os tô pobres negando. eles são conservadores. Eles são conservadores. Pobre é conservador. Mas quando eu falei que o Bolsonaro ingressou lá para a democracia, não foi no sentido que eu não tô negando a legitimidade da eleição dele, nem dos filhos dele, foram eleitos legitimamente, o cargo deve ser respeitado. O Bolsonaro ele deve governar o tempo que ele tem para governar, regulamentar, a não ser que surjam indícios que o tirem do poder. Isso eu não estou negando. Em nenhum momento eu falei que ele só lá para a democracia por ele ser eleito. Eu nunca disse isso. Porém, acontece que as ditaduras modernas, não digo nem ditadura, palavra muito exagerada, mas o autoritarismo moderno, ele não vem mais, é muito difícil ele vir via golpe clássico, como nós víamos no século XX, século XIX. Totalmente diferente. Exato. Totalmente diferente. Exato. Não é mais... Totalmente diferente. Não é mais como, por exemplo... Claro. Mas a esquerda... Não é mais como, por exemplo, chegar lá com um tanque na rua, baixa a lei marcial e acabou. Não. Então nós temos hoje os países que são mais autocráticos, que estão indo para um caminho autocrático, na verdade não é que são mais autocráticos, estão indo para esse caminho autocrático. Os seus governantes, eles são eleitos de maneira legal, são eleitos pela população, eles têm a legitimidade popular para governar, isso é fato, mas o que acontece? Eles se utilizam da democracia para solapar a democracia. Como a gente tem o caso do Viktor Orbán na Hungria, nós temos o Salvini na Itália, nós temos aí o Putin na Rússia. O Putin ele foi eleito de uma maneira... Mas não dá pra você comparar. Não, é diferente. Não, mas peraí, que eu tô falando... Calma, eu não tô falando que o Bolsonaro é um Putin, não disse isso. Ah, tá, não. Eu tô falando que a forma que as democracias hoje, elas são solapadas via voto. Elas não são solapadas mais com tanque na rua mais ou menos. Mas quer saber onde está sendo... onde a democracia está sendo solapada? Eu queria saber. Primeiramente, quando o Bolsonaro... Pelo Bolsonaro, lógico. Sim, claro, pelo Bolsonaro. Então, queria saber onde que ela está sendo solapada pelo Bolsonaro. Sim, como o Bolsonaro, por exemplo, ele chega... Podemos responder? Vocês três... Desculpa. Vocês três entraram no debate e a gente está esperando a nossa vez pacientemente. Pode falar, desculpa que depois eu... Desculpa, sua Não, vez. tranquilo, beleza. Assim, acho que eu vou seguir um pouco da linha inicial que vocês tiveram, não vou questionar resultado nem nada, a gente falou brevemente do Haddad, mas assim, se a proposta era de, ok, estamos indo para um novo caminho politicamente, eu acho que ficar preso a esse negócio que eu chamo de do passado também, de certa forma, que a gente ainda vê atual, mas é uma herança, que é envolver família, dar benefício, encargo e essas coisas, eu acho que não podia ter acontecido. Se a proposta é essa, de a gente está indo para um novo caminho político. Mas ele não está dando de benefício. Se ele indica o filho para embaixador e ele vai ser sabatinado pelo Congresso... Mas ele mesmo falou que então eu vou beneficiar meu filho sim. Falou Então, hoje. ele falou. Não, deixa eu só mas falar um ponto que ele beneficiou, por exemplo, né? O Eduardo viajou lá para os Estados Unidos para uma reunião com o Trump, não sei. Tipo, O Eduardo é congressista. Faz parte das relações Exato. de um congressista estreitar relações com outros países, outras democracias. mas eu vi o Hélio Bolsonaro e o Politicamente, Eduardo, o Eduardo foi muito Eu só vi importante os dois, no estreitamento de Brasília e Washington. Ele foi importante. E não há problema ele ter feito isso. Eu Não é isso não que eu tô entendo. falando. Eu tô questionando a sua Só um escolha. detalhe importante, uma informação importante. O Eduardo é chefe das relações comerciais do Exteriores. Exato. Sim. Esse é o motivo porque ele foi lá, não é apenas que Ele cumpriu o papel dele, ele fez certo. Tá bom. isso. Mas não, E o Hélio Bolsonaro tem alguma coisa? É, só assessor. Não, eles são não. O Hélio não é assessor, ele é um outro congressista. Também foi eleito, exato. Vai, vamos lá. Racismo, homofobia e... Machismo, homofobia e... São os três. Tinha mais um. É isso mesmo. Enfim, Racismo, homofobia e machismo. Racismo, homofobia e machismo. Isso daí, assim, não é uma coisa que eu presencio no meu ambiente, mas eu tenho um ambiente de vivência, sociabilidade muito restrito, porque eu me fecho muito. Não são coisas que eu presencio.
quando eu presencio, são coisas que me incomodam, são coisas que me irritam, são coisas que falam, meu, você tá destratando outra pessoa porque ela é diferente de você, todo mundo tem que pensar igual a você para ter uma opinião respeitada ou para ser tratado com uma forma digna. Então, eu não me sinto muito gabaritado para falar sobre isso, muito mais do que eu acabei de falar. Mas como você acha que a direita pensa isso? Como que a direita pensa isso? Eu acho que a direita não pensa nisso de uma forma diferente dos demais grupos, ou diferente da esquerda. Eu acho que a direita também fala, são problemas que a gente tem que resolver, são problemas que a gente tem que entender e resolver. Qual é a forma de resolver isso? Aí vai ter uma diferença muito grande com a esquerda. A esquerda vai falar, olha, acho que o caminho é esse. A direita vai falar, olha, desse jeito você pode só piorar o problema. Vamos tentar desse outro jeito. Talvez, acho que a diferença principal entre a direita e a esquerda nesse ponto é com relação à forma, ao caminho e não o fim. O fim, todo mundo quer chegar no mesmo fim, todo mundo quer ficar numa sociedade sem preconceito, sem machismo, sem LGBTQ-fobia. Então, encerro. Não, pra mim acho que também é bem simples. Acho que tem essa questão de lugar de fala, de experienciar o negócio, presenciar o negócio também ou não, mas assim, pra mim isso não é um ponto de direita ou esquerda, é questão de tipo, você é ético ou não, você vê o outro como ser igual ou não, e se você não vê como igual, você não tem uma razão razoável, você não tem razão, você não tem um motivo razoável. Então se a gente for entrar no ponto de como cada lado ou cada espectro, cada ponto do espectro, que é bem complexo, resolve, entendo que sim, seriam medidas diferentes para chegar no mesmo fim, porque são coisas que a gente está em 2019, cara, não funciona mais da mesma forma. Principalmente no Brasil. E geralmente... Tá? Principalmente no Brasil, porque em outros lugares é diferente, de fato. Não que seja correto, mas o ambiente social leva a outras coisas. E agora lembrei de uma coisa muito importante, é que hoje, quando você vê alguém agindo de forma preconceituosa, ou de forma homofóbica, ou de forma machista, isso é pretexto para você criticar essa pessoa. Então isso mostra uma mudança de mentalidade. Você ataca essa pessoa falando isso. Você é machista e você está tentando denegrir a imagem disso. Você não checa se ele é de esquerda ou direita antes de criticar. Mas não é nem esse o ponto. O ponto é o seguinte... O que eu posso fazer para prejudicar essa pessoa? Vou falar que ela é racista. Porque na sua cabeça, isso é uma coisa que as outras pessoas vão enxergar como uma coisa ruim. Isso aí. Desqualificação. Bom, eu vou aqui agora, se você for fazer advogado do diabo, eu vou discordar muito de vocês nesse ponto, né? Até porque, assim, se a gente pensar em direita, existem vários tipos de direita. Existe a direita, como falando, a gente já viu a direita mais conservadora, a direita mais liberal, enfim, né? A direita mais estatista, enfim, tem vários tipos de direita. Na verdade, quando a esquerda usa espantalho, o espantalho toda a direita é machista, ela pega, na verdade, uma parte pelo todo. Sim. Porque, na verdade, grande parte das pessoas que se assumem como machistas, que se assumem como homofóbicas, com orgulho, como o próprio presidente falou, sou homofóbico com orgulho, né? Uma vez. E pessoas que são racistas, que racismo é mais difícil a pessoa assumir, mas acontece que essas pessoas, geralmente, elas se identificam como uma direita mais conservadora. Isso é um fato, não tem como negar. Então você pega, por exemplo, camisetas de pessoas que são machistas, que estava escrito assim, sou machista com orgulho. E pessoas que coincidentemente são eleitoras do senhor Jair Bolsonaro. Então, quando você tem uma esquerda que fala toda a direita é machista, ou toda a direita é racista ou homofóbica, na verdade, ela, como eu falei, ela pega uma parte do todo. Ela pega uma parte da direita que e desqualifica toda essa direita como se fosse. Então o que acontece? A questão que você falou, porque realmente a homofobia incomoda a todos. Não, porque no Brasil
O Brasil é um país extremamente homofóbico, né? O Brasil é um país, obviamente, melhorou muito, houve avanços em políticas, etc., em aceitação. E isso foi fruto de muita luta da comunidade LGBT, não só da comunidade LGBT, mas também de pessoas que simpatizaram, que viram como uma causa justa. Foi uma luta longa, né? Que nos anos 80 você tem vídeo, que tem até circulando pela internet, que mostra que uma pessoa pergunta, um repórter, e aí, o que você acha dos gays? Ah, tem que morrer mesmo, tem que matar. É como se fosse algo comum. Então, olha como era o pensamento naquele período. Então, olha como se hoje se modificou, né? Não digo nem evoluiu, digo que modificou, né? Achei a melhor palavra, né? Então, se modificou. Você não acha que evoluiu? É porque a evolução dá uma ideia de você falar que nós hoje somos melhores que o outro, do passado. Só que o homem do passado é um homem com suas idiosincrasias como nós temos hoje. Então, as circunstâncias fizeram aquele homem. Não, mas quando eu digo que melhorou, só estou falando porque assim... antigamente, se você visse um casal na rua entre um negro e uma loura, isso seria algo amplamente atacado. No Brasil nem tanto. Não, sim, no Brasil... Cara, olha só, o meu pai é negro e a segunda mulher do meu pai é branca. Meu pai veio de uma formação muito baixa, a segunda mulher dele de uma formação mais elevada. E a gente está falando de 25 anos atrás, a gente não está falando de 100 anos atrás. E ainda assim não era bem visto. Então, se a gente entender que hoje casais negros já conseguem conviver, casais negros e interraciais, né? Casais interraciais conseguem conviver com certa harmonia. Casais LGBT, sigla lá, não sei, plus. Casais, né? LGBT, pode falar LGBT. LGBTQ, que é o Brasil. Exato. Casais LGBTQ vivem hoje em relativa harmonia, há a possibilidade de se casarem de uma forma, não casamento a palavra, mas uma união civil que garante todos os direitos do casamento. A princípio, isso é uma evolução, é uma melhora. Ah, sim, isso eu concordo, mas é no sentido de... mas tem um detalhe que é importante para mim. Pensando na direita nesses avanços, a direita brasileira, ela sempre se opôs a esses avanços, né? Você pega, por exemplo, principalmente a questão LGBT. Acho que esse cara de direita que você está falando que se opõe, a direita conservadora. A direita conservadora, a direita conservadora brasileira, ela se opõe. A direita liberal, ela já sempre apoiou esse tipo de causa. Então, você pega, por exemplo, a direita conservadora brasileira, sempre vai ter aquele argumento que olha, se você permitir o casamento, a união civil, etc., vai destruir a família, vai destruir a sociedade. Então, sempre tem esse tipo de argumento contra esse tipo de avanço social que são os LGBTs. A questão racial no Brasil, você pega como ela evoluiu, essa questão, a luta pela igualdade racial, ela não foi via direita conservadora. A luta de igualdade racial no Brasil, na verdade, ela foi via pensamento liberal. Isso no século XIX, a gente tinha Joaquim Nabuco, a gente tinha aí pensadores como, inclusive, o Luiz Gama, que era um negro mais liberal, e outros pensadores aí, que eram liberais, e nós tínhamos os conservadores da época querendo reprimir essa mudança, querendo de algum jeito manter a escravidão. Aí no século XX... acho que porque você é historiador, você acaba remontando sempre muito no passado, e eu vou tentar tirar uma foto do momento mais recente para poder ponderar direita e esquerda. Cara, é inegável que todos os cidadãos de bem e todas as pessoas que pensam no próximo, e como um cara mais liberal, eu quero manter os direitos individuais preservados. Então, se você é homoafetivo ou não você tem o seu direito e é seu. Você faz com o seu corpo o que você quiser, desde que você não prejudique outras pessoas ou patrimônio alheio. Quando você pega essa colher de sal, como eu falei, e diz que essa colher de sal é toda direita, essa colher de sal é muito parecida com boa parte do caldeirão da esquerda. Então, você está pegando uma colher de sal, um grupo de amostragem pequeno, num universo grande aqui. Médio. Não, cara, eu diria pequeno. Assim, olha só, eu diria, porque assim, eu venho de uma base humilde e lido com pessoas de alto poder aquisitivo. Sim. Eu venho de base de estudo acadêmico, venho de
do mercado de trabalho. Então, eu acho que eu lido com pessoas de muitos espectros. E espectros, exatamente, sociais, acadêmicos, políticos, raciais, etc e tal. E eu não vejo esse racista convicto, do jeito que você falou, porque o que você falou do racista, do cara que é homofóbico, machista, não sei o quê, esse cara que você está falando para mim, ele não tá ele existe no contexto de hoje em dia, mas esse cara que existe, ele é muito raro. Ele é a exceção. Exato. Ele não é a regra. A maioria dos caras que eu vejo que são de direitas, ou de esquerda, mas pessoas normais do nosso convívio, são caras que lavam a louça em casa, dividem um pouco das tarefas com a esposa, são caras que não agridem animais e cachorros, são caras que convivem que nem aqui. Ó. Vocês aqui, a gente tem 3 caras brancos, 2 caras negros, e a gente está convivendo numa boa. Então, assim, isso é o Brasil. E eu acho que nesse ponto o Brasil ele é melhor do que muitas outras nações. Sim. Desde sempre. A miscigenação, o respeito às liberdades individuais, sim, aos homossexuais. Então eu só acho que essa foto que você retratou um pouco, ela é uma foto muito do viés de esquerda, como ele disse, para atacar um inimigo. E o que ele diverge da esquerda é porque ela se preocupa, sim, mas ela acredita na liberdade individual e a forma dela agir é diferente das políticas de esquerda que são Deixa o nosso colega falar, porque ele está com uma paciência admirável. Finalizou, Ivan? Finalizei. Tranquilo. Assim, a pauta aqui de discussão é homofobia, né? Machismo e racismo. Existe homofobia? Existe. Existe racismo? Existe. Existe machismo na sociedade brasileira? Existe. Existe tudo isso. O que eu penso é o seguinte, essa é uma visão conservadora, aí eu vou discordar totalmente de você, Éder. Totalmente, totalmente mesmo. Porque você atacou muitos conservadores dentro dessa diferenciação entre direitas. Talvez, né? Seja o reaça mesmo. E o que acontece é o seguinte, eu concordo com você no sentido que a esquerda pega uma parte como um todo, mas o conservador ele é atacado em essência, principalmente na questão da homofobia, porque existe um fundo religioso. Né? Existe um fundo religioso e muito forte no Brasil. Então, da mesma maneira que existe homofobia, existe cristianofobia, está entendendo? Fobia aos cristãos. Da mesma maneira que existe machismo, existe mulheres querendo cortar a cabeça de todos os homens. Da mesma maneira que existe racismo, você vai ter do branco com o negro, tem do negro também com o branco, falando 100% negro, aquela história lá da camiseta e tudo mais. Né? É lógico que também depois vem aquela questão das cotas e tudo mais, que eu acho que não cabe aqui. Mas, de uma maneira geral, eu vejo o seguinte, esses temas são muito explorados pela esquerda para dividir a sociedade, dividir para conquistar, né? Sun Tzu clássico, né? Então, a gente não pode cair na onda de que tudo é homofobia, tudo é machismo, tudo é racismo, entendeu? Muito hoje esse ataque, por exemplo, inclusive o humor, né? O humor é muito atacado nesse contexto, muito atacado, né? E não deveria, né? O politicamente correto está controlando tudo e está querendo, na verdade, jogar um contra o outro. Porque quando um comete um deslizezinho, então fica cagando regra, quando comete um deslize, entre aspas, né? Vai se jogar um contra o outro e quem está dominando o poder, né? Quem está no poder desse tipo de influência sobre as pessoas é que vai estar tirando vantagem. Então, assim, no caso, a esquerda. Né? Então, eu penso da seguinte maneira, os conservadores, eu sendo conservador, eles são atacados, sim, eles são atacados e muito dentro desse contexto, principalmente na homofobia. E na homofobia, eu vejo da seguinte maneira, o casamento gay. Por que existe casamento entre homem e mulher? Né? Então, é a primeira coisa. Então, isso precisa ser discutido e os conservadores, numa linha geral, são contra o casamento gay. Isso significa que os conservadores querem os gays decapitados? Querem os gays numa fogueira? Lógico que não. O casamento gay, ele entra para um outro nível de discussão, que é formação de família. E aí você
Aí você vai perguntar para o pessoal, de uma maneira geral na sociedade, se eles aceitam que um casal gay adote criança. Você aceita isso? Não. Assim como eu não aceito que qualquer casal heterossexual adote criança. Eu acho que você tem que ter muito critério para isso. Você tá entendendo? Então, assim, é uma coisa assim... Eu penso contra você. Você está falando que não é porque eles são um casal gay, é porque você tem que investigar se eles são um casal adequado. É isso? Eu entendi diferente. Mas eu entendi que ele é contra qualquer adoção, mas aí você me corrige se eu estiver errado. Mas eu entendi que você também é contra a adoção de casais gays. Você acha que um casal gay pode ser adequado para adotar uma criança? Até pode. Até pode. Eu acho que pode. Mas isso tem que ser discutido na sociedade. Entendeu? Eu concordo. Aonde que existe um parâmetro para você falar, porque não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito, você tá entendendo? Eu quero lá adotar uma criança, nenhum heterossexual pode. Você não pode, então constitui família, quando você envolve crianças e tudo mais, isso é uma discussão social e envolve muita coisa de moral que define as leis. As leis são definidas por morais que invariavelmente vêm de uma moral religiosa. Mas aí no caso, então vamos voltar a uma parte aqui que você falou. É o seguinte, você falou da questão da família, não, porque a família... Mas você trabalha com uma ideia de família como se fosse a família fosse um modelo unívono durante toda a história. A família, na verdade, ela é uma construção de cada momento histórico e social. Então, por exemplo... nós temos a família indígena. A família indígena não é igual à família católica. Então, a família indígena, por exemplo, acontece o quê? Que você vai ter... a base dela é o óculos, que é a oca lá que vai ter várias mulheres. Lógico que é diferente. A criança que nasce deficiente vai para debaixo da terra. Viva! Mas eu não estou questionando se é melhor ou pior. Estou falando que existem vários modelos. Por exemplo, é que o conservadorismo, a filosofia, um pouco da filosofia dele é a seguinte: eu não sei como vai ficar se eu mudar e talvez mude para pior. Eu sei, mas eu vou concluir a ideia. Podem ficar falando à vontade, mas assim, a gente vai ter que fechar porque são 2 horas. Eu posso concluir essa ideia da família? Só concluir a ideia de família? Não, mas não é exatamente isso, não. Mas é uma parte. A gente olha só. É no acho que brusco. A questão da família...